boa noite, pessoal. Tudo bem? O meu nome é Aline e eu sou estudante de licenciatura em História da Universidade Uninter, aqui do Polo de Rio Verde, Goiás. Eu tô aqui com a Maria Ivone e ela vai nos falar um pouco a respeito da sua experiência em relação à hiperinflação que a gente teve aqui no Brasil no ano de 1980, que perdurou aí até os anos 90. Esse nosso podcast, ele é bem fundamentado na história oral. O que é a história oral? A história oral é isso aqui que a gente vai fazer. É usar uma fonte oral para que a gente possa usar depois os fundamentos necessários para que a gente possa usar os métodos para fazer com que eu tenha o depoimento dela e a partir daí eu possa exprimir disso tudo um conteúdo que vai me servir como fonte histórica. Bom, Maria Ivone, muito obrigada por estar aqui comigo, tá? Eu cheguei até ela primeiramente porque ela, ela vivenciou essa época de 1980, apesar que ela era extremamente jovem, e ela vai trazer para nós um olhar de quem vivenciou isso, mas de quem ainda não era responsável por manter uma casa, manter uma família, porque a gente geralmente vê aquele olhar de quem teve ali na ponta da lança, mas ela vai nos trazer um olhar bem interessante de quem ainda morava com os pais, depois de quem se casou e o olhar que ela tem hoje depois de ter passado por esse período. Mas eu vou trazer aqui para você algo para a gente relembrar. Em 1980 foi uma fase muito difícil. Houve uma hiperinflação no Brasil, que foi causada principalmente por conta de dívida externa que o Brasil tinha na época. O Brasil pegou muito dinheiro emprestado no exterior. Esse dinheiro foi usado para modernizar a indústria do Brasil, que infelizmente logo depois teve que fechar as portas nesse período da hiperinflação. Também foi causado porque o petróleo aumentou consideravelmente o preço. Teve questão de guerra, questão de política, interesse financeiro nisso tudo. Teve também a questão de uma má administração econômica. Então, todos esses fatores juntos, principalmente o fato de por ter aumentado a dívida externa e todos esses fatores que a gente apresentou, o governo tomou uma decisão que causou uma hiperinflação. Qual que foi essa decisão? Imprimir mais dinheiro. Quando se imprime muito dinheiro sem uma cautela, sem uma aprovação do Tesouro Nacional junto ao Banco Central, o dinheiro desvaloriza. E, infelizmente, aqui a Ivone passou por isso. Ivone, em que cidade que você morava e que idade mais ou menos você tinha na década de 1980? Eu morava em Caiapônia, Goiás, e eu acho que uns 16 anos. Por aí, mais ou menos, não tenho bem certeza não. Então a gente vai ver aqui uma perspectiva de uma jovenzinha, né, que na época pôde perceber de que forma assim que você identificou, nossa, tá acontecendo alguma coisa diferente. Como é que você vivia na época e como é que você foi percebendo ali que estava acontecendo alguma coisa na economia? Eu morava com os meus pais, na época eu trabalhava com eles. Tinha um lanche, né, e eu percebi, assim, que o movimento estava em altos e baixos. Mas eu não entendia muito bem, porque não era eu que fazia compra, não era eu que fazia pagamento, então eu não me importava muito. Logo em seguida eu casei, aí foi que eu fui perceber mais um pouquinho essa questão financeira, mais ainda por causa dos vizinhos, que era mais fraco. Aí meu marido mexia com gado, tinha umas terras, né? E a gente acabou que ajudava eles. Foi aonde eu comecei a prestar atenção no dinheiro. Sim. Porque até então eu não tinha responsabilidade com isso, né? Mas é muito interessante que você percebeu ali nas pessoas que estavam ali em volta de você em Caiapônia, que fica no estado de Goiás, né? Que o pessoal tava passando por dificuldade. Foi. E antes de aumentar o preço de tudo, essa hiperinflação, os mesmos vizinhos passavam por tanta dificuldade ou antes estava até mais tranquilo para eles? Tava mais tranquilo. Ah, então teve essa divisão ali, Teve. você conseguiu perceber. Teve uma boa divisão, né? Então, uma vez que você não ficou tão inserida nesse problema financeiro, para você não foi difícil sair dessa crise, foi algo tranquilo. Realmente, não foi difícil porque saí da casa dos pais,
Mas logo eu tive a minha casa, meu marido era muito bom para mim. E eu não tinha responsabilidade em comprar e pagar nada. Entendi. Né? Mas é interessante como que você conseguiu, mesmo assim, perceber. Perceber. E os seus pais, eles tinham um comércio? Como é que era? Era um comércio, era tipo uma panificadora, né? A gente falava na época um lanche, né? Era um lanche. Mas era tipo uma panificadora. Ah, tá. Então continuou vendendo muito bem. Continuou. Porque a comida, né? Gera muito dinheiro. Sim, não para, né? Não. Muito, foi... Até que assim, como eu tô falando, eu não percebi por esse motivo, né? Sim. Porque entrava e saía dinheiro o tempo inteiro. Sim, o mercado que eles estavam inseridos ajudou muito a não sentir, porque o pessoal não tinha como parar de comer, né? Não parava, não tinha como parar. Então não repercutiu na sua saúde física, emocional? Não. Você Nada, conseguiu lidar bem. E depois de ter passado por toda essa questão que você viu principalmente ali na comunidade em volta, como é que é para você hoje pensar na inflação, que essa desvalorização do dinheiro, é o preço dos alimentos que vai subir muito? Por exemplo, agora a gente teve um acréscimo grande do preço do arroz. Você trouxe à sua memória alguma coisa quando você foi no mercado e viu, nosso arroz está subindo? Te deu algum receio? Deu. E muito. Porque agora é eu que me responsabilizo pelos meus atos, pelas minhas contas. Então, quando eu vou no mercado, eu assusto mesmo. Sim, entendo. Mas assim, é algo que ficou no passado, serviu de experiência para os governantes, para a população também, a entender melhor como é que funciona e realmente estar antenado nas questões econômicas do país. E eu quero, Ivone, agradecer você compartilhar com a gente as suas memórias, a sua história e dizer para você que foi uma honra e espero que vocês, ouvintes, possam ser agraciados com essa entrevista e possam refletir mais como é que foi a vivência de uma pessoa que esteve ali presente nessa fase tão difícil do Brasil, que foi a hiperinflação de 1980. Muito obrigada, pessoal! Tchau!